aqui, nós vamos compartilhar aqui nessa noite a respeito de um homem que tem uma influência. Eu falei muito de casamento, né? Mas não vamos falar agora da vida sentimental. Um homem que está sendo influenciado. Ele nasceu e o nome dele, que a mãe dele colocou, Jabes, significa dor, sofrimento. Você imagina você receber esse nome, olha, porque ela teve dor na hora do parto, ela deu esse nome para o rapaz, para a criança, e ele nasceu com isso. E essas dores do passado que ele está atravessando aqui, ele buscou uma direção em Deus, e Deus o orientou. Quando a gente age, entenda isso, irmão, quando a gente age, o Senhor ele reage. Não é uma frase de pregador isso, mas é assim o reino de Deus. A palavra de Deus diz assim: pedi e dá-se-vos-á. Quando há uma ação da sua parte, quando você não aceita o que as pessoas estão falando de você, e você sabe quem você é, qual é a tua identidade, para que você nasceu, qual é o propósito de Deus na sua vida, independente do que as pessoas estão falando de você, você sabe quem você é. Você sabe aonde é que você vai chegar. Ontem eu pregava e eu dizia assim na igreja, e eu já falei essa frase aqui, eu quero repetir. Deus sempre vai colocar na tua mente o lugar aonde Ele vai te levar. Daqui a 2, 10, 15, 20 anos, o teu futuro, Deus vai mostrar para você hoje quem você vai ser lá na frente. Ele vai revelar a você, Ele vai dar sonhos a você. E aqui tem uma criança aqui, um rapaz aqui, que superou essas dores do passado, que não ficou preso, e eu repito isso. Ele não acreditou naquela declaração de derrota na vida dele. Ele tomou posse, ele buscou em Deus. A sua mãe lhe deu um nome. Embora ele tivesse carimbado, embora ele tivesse uma palavra maldita, mas ele reagiu, diz a palavra do Senhor. Ele superou aquele trauma ali. Eu quero repetir o começo da introdução que eu disse aqui. Ele não procurou um livro de autoajuda, não. Ele foi na pessoa correta, naquele que o criou, naquele que o formou, naquele que poderia. Entenda isso, irmão. Há um vazio na nossa alma que só a pessoa bendita de Jesus Cristo que pode curar as emoções que foram lançadas contra a tua vida. Só Jesus, Ele pode transformar a tua mente. E a palavra de Deus diz que Ele transforma a nossa mente. Para quê? Qual é o motivo de Deus transformar a nossa mente? Qual é o motivo de Deus fazer que a gente perdoe, que a gente ore por aquele que nos ofendeu? Porque essa é a proposta do reino de Deus. Não é a pessoa que nos feriu, a gente virar as costas, a gente odiar, a gente pegar mágoa, não. A proposta do reino de Deus, o sermão que nós estamos aprendendo aqui na escola bíblica dominical, é justamente... Tá bom, senhor, mexe não, senão... A proposta do reino de Deus para a nossa vida é que aquele que nos ofendeu, a gente ore por ele, que a gente interceda por ele. Então aquele que nos feriu, aquele que causou um trauma, mas pastor, como que é isso? Eu fui violentado sexualmente na minha infância e agora eu tenho que orar por essa pessoa. Sim, você vai ter que orar para que ele conheça Jesus, ou ela conheça Jesus como você conheceu, para que Deus o liberte, a liberte pelo poder que há no nome dele. Aqui nós estamos diante de uma situação, irmão, que ele não buscou uma autoajuda, ele invocou o Deus de Israel. Diz a palavra do Senhor, coloca o versículo, isso. E orou ao Deus de Israel, e a cura começou a brotar no seu interior.
versículo que às vezes no ano eu cito ele mais de 1000 vezes. A palavra de Deus diz que nós temos que lançar sobre Deus todas as nossas ansiedades, porque Ele é que cuida de nós. Então quando você, e aqui há um princípio aqui, ele orou ao Deus de Israel, ele buscou socorro na pessoa certa que poderia curar aquele trauma que ele sofreu ali. Ele orou ao Senhor, ele buscou ao Senhor. Ele então conseguiu superar aquela dor do seu passado. E nessa oração ele começa orando assim, ele clamou pelas bênçãos do Senhor. Ele clamou pelas bênçãos do Senhor. Entenda isso, irmão, não é pecado. Entenda, você serve ao Senhor. Quando a gente ora assim, a oração, né? O Salmo 23, a gente fala assim: o Senhor é o meu pastor. Entenda, o Senhor tem prazer em te abençoar. Ele é o teu Senhor. E o prazer do Senhor é de liberar, é de abençoar, é de dar bênção sem limites para os seus servos. Esse é o prazer de Deus. O prazer de Deus é te abençoar. Essa é a vontade de Deus. Se a vontade de Deus é me abençoar, então qual é o meu papel aqui? É pedir, é clamar, é orar do meu jeito. Wagner disse assim: eu não sei orar. Talvez ele não saiba orar no microfone ainda, mas ele sabe orar no particular, ele, Deus. Entenda isso, irmão. Orar não é uma liturgia, não é uma forma. Às vezes a gente começa a oração assim: Senhor, meu Deus e meu Pai. Às vezes eu começo a minha oração sem essa formalidade. Tu está vendo, meu Pai? O que está acontecendo? Às vezes a gente quer formalizar demais, amado, mas nós estamos diante de um homem aqui que ele começa orando: ó, a minha versão está ó, né? Abençoe-me. Ele não está dizendo assim: Senhor, meu Deus, me abençoe. Não, me abençoe. Eu quero a tua bênção. Em vez de olhar, amado, pelo aquele sofrimento, pela aquela dor do passado, não. Ele está rogando a Deus a bênção. Ele quer viver um período, mas ele não quer viver um período de amargura, de tristeza, de desânimo, não. Ele quer viver um período de bênção de Deus para a sua vida. Eu não sei qual é a temporada. Eu gosto muito quando eu leio, né, do inglês que traduz para a nossa língua. E aí tem uma palavra lá que ele diz assim: temporada. É o período. Eu não sei qual é a temporada, o período da sua vida que você está vivendo, mas a proposta de Deus é que essa temporada que você está passando na presença dEle, é que Ele libere bênção sobre a sua vida. Mas Ele só vai liberar se você clamar, se você pedir, Ele vai te dar. Então, ele aqui, nessa temporada de dor, de sofrimento, ele não quer viver mais aquele. Ele não quer ficar preso àquele trauma, não. Ele decide. E aquele trauma da sua infância, ele buscou a Deus, ele rogou pela sua vida, ele reagiu, ele não se conformou com aquele caos. Sabe, amado, você não pode se conformar com a situação. Entenda, você não pode se conformar com a situação que de repente você está vivendo de dor, de sofrimento. A bênção de Deus, ela diz que o Senhor, a bênção de Deus não nos acrescenta dores. Então você sabe distinguir o que é a bênção de Deus, o cuidado de Deus, porque a bênção de Deus para a nossa vida, ela traz alegria, ela traz contentamento, ela traz paz, ela traz felicidade. Agora, amado, a bênção que não é de Deus, então traz dor, sofrimento, choro, de angústia. Então a gente consegue discernir. Porque a bênção de Deus que Jabes está rogando aqui, é que ele queria sair daquele momento de dor. Eu, por um período, quase de um ano, eu passei por um período de dor, por conta da coluna.
E eu rogava ao Senhor: Senhor, eu não quero viver mais com essa dor aguda na coluna, me tira desse período terrível. Eu quero viver, Senhor, eu quero voltar a pular na tua presença, eu quero voltar a celebrar ao Senhor. Amado, não sei qual o período que você está vivendo, mas se você decretar uma palavra de vitória de Deus na sua vida, Deus vai te tirar desse período que você está vivendo e vai te colocar, como diz a palavra dele, aleluia, em um pasto verdejante. Talvez você não está vendo, talvez você não está avistando, mas entenda isso, amado. E a gente fica muito assim, mas Deus não está vendo? Ele está vendo. Deus, ele sonda o nosso coração. Mas entenda, você serve a um Deus educado, que todavia, quando ele veio como Deus Emanuel nessa terra, ele perguntou, e o irmão Alex pregou, disse isso aqui na quinta-feira. O Senhor perguntava para as pessoas: o que queres que eu te faça? E Deus está perguntando para você nessa noite: o que queres que eu te faça? Aí a resposta é tua. O camarada era cego, mas de repente o que traumatizava a vida dele não era a cegueira. De repente ele queria, era a porta de emprego, mas ele disse assim: Senhor, eu quero ver. E aí Jesus olha para ele e diz: então, veja. A proposta de Deus para a nossa vida, amado, é que a gente peça. Pede. A palavra dele diz: pede, eu vos darei as nações como herança. Jabes aqui está vivendo um momento de dor, de sofrimento, mas ele entende que ele pede a Deus: me abençoe. Ele clama ao Deus de Israel. E é interessante que agora, nesse propósito de oração dele, ele clama: alargue as minhas fronteiras. A versão que está aí: aumente as minhas terras. Ele clamou pela prosperidade do Senhor. Você serve um Deus dono do ouro e da prata, um Deus próspero. E ele, entendendo isso, ele está pedindo: Senhor, aumenta as minhas terras, aumenta, alarga as minhas fronteiras. Jabes não queria viver uma vida presa ao passado, não. Ele queria a prosperidade de Deus na vida dele. Porque, entenda isso, irmão, o que nós precisamos buscar em Deus é essa ousadia de pedir para Deus, mas pedir para Deus algo grande, algo que vai impactar a nossa vida, que vai impactar a nossa história. A palavra de Deus diz que Jabes foi o homem mais respeitado de toda a sua família. Por quê? Porque ele não pediu coisa pequena. Quando Deus age, ele faz coisas grandes. Só que Deus age de acordo com o teu pedido, Deus age de acordo com a tua fé. Moleque diz que aqui na quinta-feira você não precisa de uma fé muito grande, não. Você precisa de uma fé ativa, uma fé que vai fazer você reagir, e de você pedir, de você clamar, e aí Deus vai reagir ao teu favor. Ele teve ousadia, ele não aceitou ser influenciado. Entenda isso, irmão. Às vezes a gente vê pessoas dizendo assim: mas onde você mora? Eu moro lá no Imbu, eu moro lá no Jardim dos Morais. Vou dizer eu, né, irmão? Eu moro lá no São Francisco. Eu moro. Ele não deixou ser influenciado pelaquilo que as pessoas estavam falando. Hoje nós aprendemos aqui que Jesus, ele morou durante 30 anos da vida dele em Nazaré, uma cidade da periferia da Galileia, a tal ponto das pessoas dizerem assim: olha, pode vir alguma coisa lá de Nazaré? Pode vir alguma coisa lá de Nazaré? Entenda isso, irmão.
Nós não podemos ser influenciados por aonde a gente mora, não por aonde a gente vive, não. Porque, entenda, quando a gente sabe a nossa identidade, nós não somos influenciados, nós influenciamos. Nós não recebemos a luz, nós somos a luz do mundo. Nós não vamos, entenda, nós somos o sal dessa terra. O sal, se ele não der sabor, de nada ele vai valer. Não dá para a gente esconder, amado, que nós somos a luz do mundo. E aqui Jabes, ele não aceita ser influenciado nem pela sua mãe, nem pelo seu pai. Ele abriu espaço aqui, ele buscou em Deus uma oportunidade. E é interessante que ele clama a Deus, ele busca a Deus. E essa oração não foi uma oração grande, não. Foi uma oração pequena, mas com pensamento grande. Às vezes a gente quer orar 1 hora, 40 minutos, 20 minutos, mas com a mente pequena. É por isso que nós temos que buscar a Deus, para que Deus transforme a nossa mente. Quando nós temos uma mente renovada, quando nós temos, entenda isso, irmão, uma mente renovada, nós vamos saber pedir para Deus, nós vamos saber agir diante das situações e dos traumas da vida. Ele não se prendeu com essa dor do passado, não. Ele sabia que Deus poderia levar ele além. Essa dor que está atormentando você, esse trauma que você está, de uma palavra que foi lançada, de algo que aconteceu no seu passado, isso não vai poder limitar você. Se você reagir, se você buscar em Deus, Ele vai mostrar para você qual é o teu destino. Ele vai te mostrar.